Olá pessoal, tudo bom? Na aula anterior nós já estávamos iniciamos o assunto sobre aplicações das leis de Newton. Falamos naquela oportunidade que ao todo essas aplicações vão ser em torno de 12 a 13 casos. E que na verdade essas aplicações nada mais é que tipos de força, ou seja, as aplicações são tipos de força. Falamos na aula anterior, trabalhamos dois tipos de força, duas aplicações. Aí alguém pode dizer, professor, como ao todo são 12 a 13 casos, isso quer dizer que em cada aula o senhor vai estar trabalhando dois tipos, duas aplicações? Não, gente, isso vai depender exatamente da aplicação que a gente estiver trabalhando naquele momento. Se o caso, a situação, o exemplo for de aplicação de uma força simples, dá para a gente trabalhar mais situações. Se a aplicação for uma aplicação um pouco mais elaborada, que precisar da gente ter um pouco mais de atenção, trabalhar de maneira mais cautelosa, de maneira mais detalhada, a gente vai trabalhar isso em uma aula só. Em uma única aula, a gente vai trabalhar uma única aplicação. Pois bem, na aula de agora, continuamos ainda com o assunto de aplicações de Newton, aplicações das leis de Newton, só que agora já estamos no terceiro caso. A aula de agora vai ser a terceira aplicação da lei de Newton. Lembre que na aula anterior nós trabalhamos duas, força-peso e força normal. A aula de agora, a terceira aplicação, o terceiro tipo de força, é chamado a aplicação à força de contato. Força de contato. Então, vamos lá, gente. Como a gente falou na aula anterior, na maioria dos casos, na maioria dos exemplos, na maioria de questões, trabalhando o assunto sobre aplicações das leis de Newton, as questões sempre vão estar trabalhando exemplos, situações de um bloco, uma caixinha, como se fosse um bloco. Dado o bloco abaixo, observando o bloco abaixo, então, a maioria das questões a gente vai trabalhar nessa situação. Então, vamos lá. Terceiro caso, força de contato. Então, da mesma forma, a gente tem aqui um bloco sobre uma superfície. Professor, dado esse bloco sobre a superfície, como seria a força de contato? Então, gente, a aula de agora, força de contato, a ideia é exatamente essa, de que alguém, uma pessoa, esteja fazendo, exercendo, realizando uma força de contato sobre esse objeto, sobre essa caixa, sobre esse bloquinho. Professor, é como se tivesse uma força atuando, sendo aplicada aqui nesse bloco. Então, gente, nada mais é que uma situação desse tipo. Então, sempre eu vou ter um bloco, um objeto, um corpo, na maioria das vezes representado como um bloco, sobre uma superfície. Força de contato, professor, o terceiro caso, é uma força atuando sobre esse bloco, uma força externa. A gente representa por F, como a gente viu em aulas anteriores. F de forma, não é nem F minúsculo, nem tampouco F maiúsculo. F de forma, F. Então as questões vão dizer o seguinte: observando a figura abaixo, que representa um bloco sobre uma superfície. Sobre esse bloco é exercido, é realizado uma força. E essa força é uma força de contato. Professor, como é que a gente vai resolver situações desse tipo? Então, gente, é um procedimento. É um passo a passo. Você tem que seguir lá o procedimento, o passo a passo, o processo. Então, primeira coisa, assim que você vê uma questão desse tipo, você separa o bloco. Professor, então estou destacando aqui em vermelho como se você estivesse respondendo. Então, a primeira coisa é separar o bloco. Então, primeiro caso, estamos aqui trabalhando o caso da terceira aplicação, a aplicação no caso de força de contato. Então, sobre um bloco atua uma força. Como é que eu respondo, professor? Como é que eu resolvo questões desse tipo? Primeiro passo, separar o bloco. Professor, por que eu vou separar o bloco? Vejam que aqui tem um bloco e a superfície. Então, a primeira coisa, separe o bloco. Professor, nas questões sempre vai vir só um bloco? Não, isso vai depender da questão. Eu vou trabalhar todos os casos. Pode ter um bloco, 2 blocos, 3, 4, 5, quantos blocos tiver. Então, independente de quantos blocos tem, primeiro passo, o que eu faço? Separe os blocos. Então, gente, eu vou enumerar aqui. Primeiro passo, separar o bloco. Primeiro passo. Segundo passo, então, gente, se o aluno for um aluno cauteloso, um aluno atento, um aluno aplicado, seguindo lá, estudando o seu programa e seguir o passo a passo,
esse procedimento não tem como errar. Então a primeira coisa, separa o bloco. Ah, professor, tem 2 blocos, separe um do outro. Ah, tem 3, 4, não importa quantos tiver. A primeira coisa é separar o bloco. Segunda coisa, eu vou representar as forças. Ah, professor, quais as forças? Aí eu vou lá seguir enumeradamente toda a lista, a sequência que eu tenho listado lá, todas as aplicações. Aí eu vou de uma em uma. Primeira aplicação, qual foi? Força-peso. Segunda aplicação, qual foi? Força normal. Terceira aplicação, qual é agora? Força de contato. Então, gente, primeiro passo, separa o bloco. Segundo passo, vou representar agora todas as forças. Representar, destacar, representar, represente cada força. Represente cada força. Ah, professor, como assim cada força? Todas as forças que a gente viu até agora. Que agora a gente está vendo 3, 2 na aula anterior e a terceira agora. Ah, professor, a primeira força, qual foi? Força-peso. Como é a força-peso? A força-peso sempre aponta para baixo. Sempre para baixo. Força-peso. Destaquei aí, representei a primeira aplicação, força-peso. Ah, professor, imagem aqui para baixo, para o centro, né? Para o centro da Terra. Ah, professor, segunda aplicação. Primeira, força-peso. Segunda, força normal. Força normal sempre apontando para, quero ver agora, alguns dizem para cima. 0 no vestibular, 0 no Enem. Não é para cima. Para cima, nesse caso aqui. Ah, mas se tivesse no teto. Então a força normal ela é sempre oposta à superfície. A superfície está embaixo, então a normal vai apontar, nesse caso aqui, para cima. Representa a normal. Ah, professor, primeiro caso, força-peso. Segundo caso, força normal. Terceiro caso agora é o quê? Força de contato. Representa aqui, força de contato. Ah, professor, nesse caso aqui, a força de contato está sendo definida pelo quê? Está sendo definida por uma força F. Um Fzão, força, uma força externa. É como se fosse uma pessoa. Uma pessoa está empurrando, uma pessoa está atuando uma força sobre esse bloco, sobre esse objeto. Posso estar empurrando, posso estar puxando, aí isso a questão vai definir lá. Então, gente, represento aqui a força Fzão. Então, veja, gente, por enquanto é você seguir esse passo a passo, esse procedimento, é um processo. Primeira coisa, separa o bloco. Depois, representa todas as forças que a gente trabalhou até agora. Ah, professor, a primeira foi força-peso. A segunda foi força normal. E a terceira agora, força de contato. Alguém pode dizer, tá, professor, e quando eu estiver lá no 13º caso, são 13 ao todo, mais ou menos 12 a 13 aplicações, aí eu vou voltar desde o primeiro e analisar. Primeira aplicação, segunda aplicação, terceira, quarta, até a última aplicação. Exatamente. Então, o aluno que está atento, o aluno estudioso, o aluno delicado, seguindo essa orientação, não tem como errar. Então, gente, é seguir o passo a passo. Primeira coisa, separa. Ah, professor, mas eu vou separar o quê? Eu tenho um bloco só. Separe ele da superfície. Destaque ele bem detalhadamente. Porque você vai analisar tudo que está sendo atuado sobre esse bloco. Aí, o segundo passo. Represente, destacando aí todas as forças. Cada força, uma a uma, enumerando. Desde a primeira. Força-peso, força normal, força de contato. Perfeito. Então, por enquanto, gente, temos 2 procedimentos, 2 passos. Ah, professor, força de contato, no caso de eu ter um bloco só. Se eu tivesse 2 blocos, vamos lá, segundo caso. Ah, professor, tem lá a questão do Enem, eu vi lá, 2 blocos. Então, vamos supor aqui 2 blocos. A questão dizia o seguinte, observando a figura abaixo, em que eu tenho 2 blocos. E mais, ele destacou os 2 blocos. Chamou o primeiro bloco de bloco A, segundo bloco de bloco B. Sobre esses 2 blocos, sobre esse conjunto de blocos, sobre esse sistema de blocos, atua uma força externa. É realizado, é exercido sobre esse conjunto uma força externa, a Fzão. Então, olha lá, gente, estou aqui mostrando para vocês todos os possíveis casos que podem acontecer de questões sobre força de contato. Primeira situação, um bloco só. Segunda situação, 2 blocos. Alguém pode dizer, ah, professor, qual é o caso que mais acontece? Mais acontece com 2 blocos. 2 a 3 blocos. É raríssimo um caso de 4 blocos, mas às vezes acontece. Então, gente, independente de quantos blocos tem, ah, professor, 4, 5, 6 milhares de blocos, é você seguir o passo a passo. Primeira coisa, vamos lá, responder essa primeira situação. Primeiro caso é o quê? Separar os blocos. Quantos blocos eu tenho aqui, professor? 2. Logo de cara. Primeira coisa, separa os 2 blocos. Bloco A e aqui o bloco B. Então, gente, a primeira coisa é separar os blocos. Ah, professor, eu tenho 2, tenho 3, tenho 4, não importa. Primeira coisa,
separar os blocos. Separei. Segundo passo, representar cada força sobre cada bloco. Então vamos lá. Primeira força. Vou seguir lá a sequência. Primeira força é o quê? Força, peso. Então vou apresentar aqui, ó. Força, peso para baixo. Ah, professor, para cima tem o quê? Nesse caso aqui para cima, força normal. Força normal. Ah, professor, está atuando sobre ele o quê? Força externa, uma força de contato. Então, gente, separei os blocos, destaquei todas as forças. Vamos para o próximo bloco, bloco B. Ah, professor, bloco B, quantas forças eu tenho? Vamos seguir enumeradamente, força por força, tipo por tipo, passo a passo, todas as aplicações até a que a gente está trabalhando agora. Primeira força que a gente deu foi o quê? Força peso. Então tá aqui força peso. Para destacar e ficar mais bonitinho, ah, professor, aqui é o peso de A. Então aqui vai ser o peso de B. Primeira força, força peso. Segunda força, força normal. Então aqui é normal de B, aqui é normal de A. Ah, professor, primeira força, força peso, para baixo, no centro da Terra. Segunda força, força normal, oposta à superfície, a superfície está embaixo, a normal está para cima. Ah, professor, e agora aqui? Aqui era a força de contato, F. E aqui vai ter que força? Então, gente, observem agora como é que a gente faz. Esse Fzão, ele vai ser transferido. Todo mundo concorda? Tá, professor, é óbvio. Se eu estou empurrando duas caixas, empurrando a primeira, a segunda ela vai ser empurrada também. Vai ser a consequência. É como se a caixinha B dissesse, eita, tem alguém me empurrando. Ou seja, essa força, ela é transferida. Todo mundo concorda? Ela é transferida. Porque a caixinha B vai sentir. Então, ela é transferida para cá. Mas só que é como se tivesse uma perda. Ah, professor, não é 100% da força que é transferida. Existe uma perda. Então, a gente chama de Fzinho. Chama de Fzinho. Esse Fzão era total, era integral, 100% atuado em A. Por sua vez, ele se transfere para B, já houveram aí algumas perdas. Certo? Aí agora a questão é, ah, professor, esse Fzinho aqui vai ser a força de quem sobre quem? É a força que A está exercendo em B. É a força de A empurrando B. É como se B dissesse, então, eu estou sendo empurrado por A. O B vai achar que, vai achar, entre aspas, né? Que ele está sendo empurrado por A. Por sua vez, a terceira lei de Newton diz o quê? Que a toda ação existe uma reação. Então B vai estar sendo empurrado, ele vai reagir. A reação vai ser para onde, tá, professor? Se a ação é para lá, a reação é de sentido contrário. A reação é para cá. E vai ser o mesmo Fzinho, porque a terceira lei de Newton diz o quê? Que a toda ação existe uma reação. De mesmo modo, se eu tenho esse Fzinho, aqui eu vou ter o mesmo Fzinho. Mas só que agora, antes aqui era Fzinho de A em B, porque o B dizia, ah, eu estou sendo empurrado por alguém. Ele achava que estava sendo empurrado por quem? Estava sendo empurrado por A. O B achava que estava sendo empurrado por A. Já na reação dele, ele vai empurrar quem? O B vai empurrar o A. Então isso daqui, essa força aqui é a força que o B exerce em A. É como se o A dissesse, rapaz, eu estou empurrando, mas é como se eu estivesse sentindo alguma coisa lá do outro lado. Alguém está do outro lado me empurrando, porque ele sente uma dificuldade. Essa dificuldade é exatamente essa força de reação. Então, gente, olha aí quantas forças nós destacamos em cada bloco. Primeiro, separamos os blocos. Depois, destacamos, representamos em cada bloco todas as forças. Ah, professor, quantas forças? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, sobre cada bloco, eu analisei os 3 casos. Força peso, força normal e força de contato. Força peso, força normal e força de contato. Então, gente, basicamente, esse é o procedimento que você resolve questões desse tipo. O tipo de aplicação sobre força de contato. Primeiro passo, separa todos os blocos. Ah, professor, tem um bloco só, tem 1, 2, 3, não importa quantos. A primeira coisa é separar. E depois representar todas as forças que a gente já trabalhou até então. Então, dito isso, alguém pode dizer, tá, professor, então o assunto é só isso? Esse terceiro caso, força de contato, a terceira aplicação, a aplicação de força de contato, é só isso? Só isso. A partir de agora, vamos responder exercícios para a gente ver como resolver questões, como resolver exercícios desse tipo. Vamos agora para
Pronto, gente, vamos lá agora para exercício. Vou fazer aqui 3 questões. 3 questõezinhas simples, bem básicas, para você entender. Independente de quantos blocos tiver, você vai ter em mente como resolver a questão, porque é só seguir o passo a passo. Vou responder 3 questões, a primeira com um bloco, a segunda com 2 blocos e a terceira com 3 blocos. Alguém pode dizer, tá, professor, mas o senhor só explicou com 2 blocos. Exatamente por isso, porque basta você aprender com 2 blocos. A partir daí, 3, 4, 5, não importa quantos blocos, é o mesmo passo a passo, o mesmo procedimento. Então vamos lá, primeira questão. Primeira questão, como sempre a gente tem falado nas questões, independente do enunciado, independente da questãozinha lá, nós vamos pegar só os dados. Então a questão diz o seguinte: observando a figura abaixo, uma questão de Enem, a questão representa um bloco, como eu disse, essa primeira questão, uma questão de um bloco só. Diz o seguinte: sobre esse bloco atua uma força, um único bloco, um bloquinho aí, uma caixa, né? Ó. Sobre esse bloco atua uma força. Aí ele quer saber, primeiro, a massa desse objeto. Ele diz o seguinte: sabendo que a massa desse objeto, a massa desse bloco, dessa caixinha aí, é de 10 kg. E que a força que é atuada uma força Fzão. Esse Fzão é uma força de 20 newtons. Pronto. Com essas 2 informações, ele quer saber, primeiro, calcule qual é o peso desse bloco, qual é a força normal desse bloco, qual é a aceleração desse bloco. Pronto, essas 3 perguntas. Então, gente, primeira coisa, independente de quantos blocos eu tenho. Ah, professor, eu tenho 1, 2, 3, 4, não importa. Independente das perguntas do que ele quer saber. Você, toda vez que tiver questão sobre aplicações da lei de Newton, é seguir o passo a passo, seguir o procedimento, seguir esse processo aqui. Primeira coisa, vamos separar o bloco. Então, vou separar aqui, ó. Separa no cantinho lá da sua folha. Alguém pode dizer, professor, eu faço isso num rascunho, né? Não, isso daqui faz parte da sua resposta, gente. Isso faz parte da resposta. O professor quer ver exatamente essa sua análise. O que é que você está fazendo aqui de análise sobre esse bloco? É o diagrama de análise das forças, diagrama de forças. Então vamos lá, primeira coisa, separa os blocos. Ah, professor, no caso aí só tem um bloco, separei. Na verdade, separei o bloco da superfície, né? Separei o bloco. Primeiro passo. Segundo passo, faço o quê? Represento todas as forças, cada força, uma por uma. Aí eu vou lá na minha sequência, na lista de todas as aplicações. Ah, não, professor, mas até agora a gente só viu 3 aplicações. Não importa, você começa da primeira. Qual é a primeira força? Força A, peso. Exatamente a primeira pergunta que ele faz. Então a força peso, sempre atuando para baixo, e mais do que para baixo, para o centro da Terra. Segunda força, segunda aplicação, normal. Força normal. A normal atua, nesse caso aqui, contrário à superfície, vai atuar para cima. E o terceiro caso vai ser o quê? A força de contato. Força de contato, a força externa aqui é a força F, o Fzão. Pronto, então destaque aí, professor. Primeiro, separei meu bloco, depois representei todas as forças sobre esse meu bloco. Aí agora sim, depois de seguindo esses 2 passos, aí eu vou resolver. Ah, professor, a primeira questão ele quer saber o quê? Primeira questão ele quer saber o peso. Como é que se calcula o peso? Aí eu vou lá na aula anterior e vejo a formulazinha do peso. Qual é a fórmula do peso? Peso é igual a massa vezes gravidade. Peso, quanto é o peso? É o que ele quer, repete. Vai ser igual a massa. Quanto é a massa? 10 kg. Pergunta da aula anterior. Precisa transformar 10 kg? Não. A massa, na formulazinha, tem que ser quilogramas. Ah, professor, se tivesse em gramas, aí transformar. Mas como já está em quilogramas, não precisa transformar. Vezes gravidade. Qual é a gravidade da Terra? Aqui a questão não falou, porque já subentende que a gravidade da Terra é quanto? Aproximadamente 9,8, mas para facilitar os cálculos, a maioria das questões pede para arredondar, arredonde para 10. Logo, o peso desse meu objeto vai ser quanto? O peso desse meu bloquinho vai ser de 100 newtons, 100 newtons. Então, gente, tá aí, ó, muito fácil, muito simples, uma questão extremamente simples, extremamente básica para você calcular simplesmente as situações mais simples. Então lá, professor, o peso, aí agora é normal. Como é que eu vou calcular normal? Lembrem lá na aula anterior que a gente disse o seguinte: a normal, ela não tem fórmula específica dela, ela sempre vai ser igual a alguém. Se o peso está apontando para baixo,
anormal para cima, essas forças elas são forças do tipo o quê? Ação-reação. Observe lá na aula anterior. A gente dizia o seguinte, que sempre a natureza da força normal primeiro, é uma força do tipo reação. Segundo, ocorre em superfícies. E terceiro, é perpendicular à superfície. Então, se ela é uma força de reação, por definição, a terceira lei de Newton, ela tem o mesmo módulo, o mesmo valor da ação. A ação é o peso, professor. Então, a normal sendo a reação, são iguais. Então, a normal vai ser exatamente igual ao peso. Então, a gente anota aí a observação importantíssima. A força normal, na maioria das vezes, ela não tem uma fórmula própria. Na maioria das vezes, ela vai ser igual a uma outra força. No caso aqui, você destacou, separou, representou todas as forças para ver quem é igual a normal. Ah, professor, nesse caso aqui, a normal é igual ao peso. Se eu já calculei o peso, eu digo que a normal é igual ao peso. Se o peso tem 100, logo, a normal vai ter quanto? Logo, a força normal também vai ter 100 newtons. 100 newtons. Olha aí o que a gente falou na aula anterior. Não confundir esse Nzão com esse Nzão. Esse Nzão é a unidade de força, newtons. Já esse Nzão é a força normal. Então, na situação, você consegue diferenciar. Ah, professor, calculamos força-peso, pela fórmula P igual a massa vezes gravidade. Força normal é igual a força-peso, nessa situação. E a aceleração. Como é que eu vou calcular a aceleração aqui? Aí você vai lá a fórmula da força. F é igual a quanto? F é igual a M vezes A. Não é a segunda lei de Newton? Princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes aceleração. Onde é que está a força aqui, professor? A força está para baixo, está para cima ou está atuando sobre o bloco? Em contato aqui, a força externa atuando sobre o bloco. Então, essa força aqui é igual a massa vezes a aceleração. Quanto é a força? A força é de quanto? 20 newtons. Vai ser igual. Quanto é a massa? 10 kg vezes A. Quanto é A? A é o que eu quero, professor. Repete-se. Ah, professor, 10 está multiplicando o A. Está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, A vai ser igual a 20, que já está do outro lado, dividido por 10. A vai ser igual a quanto? 2. Qual a unidade de aceleração? Lembrem lá, em cinemática, observem lá, revisem lá, a aceleração sempre é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, a gente está aí dizendo o quê? Que se esse bloco estivesse parado, em repouso, com velocidade zero, atuando uma força de 20 newtons sobre ele tendo uma massa de 10 kg, ele vai iniciar um movimento com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele vai ser acelerado, ele vai ser empurrado. É exatamente isso que o aluno tem que entender, o que é que está acontecendo aqui. Não é só fazer conta e não entender o que é que está acontecendo. Então, gente, observe o processo, o procedimento, como se resolve as questões. Vamos agora para a questão